Denis de Abreu entrou. Parabéns, em Brasília, 15 horas e 30 minutos, e nós estamos abrindo os trabalhos com Denis de Abreu. Coisa boa. Obrigado pela abertura da sala. Hoje nós vamos trabalhar sobre o conceito sobre o papel da educação, de lagarta a borboleta. Boa tarde, Denis. Coisa boa. Estamos aí aguardando aqueles minutos protocolares para que as pessoas se acheguem ao nosso bate-papo. A Clemens pensou que estava atrasada, né, Clemens? Mas você, como sempre, está no horário. Nós estamos discutindo a questão da educação. Obrigado, delícia de momento com você. Obrigado, eu também gosto. Vocês sabem que eu fico... Janaína Duarte, obrigado por ter entrado. Gente, vocês não sabem o tanto que eu fico aguardando, assim, ansiosamente esse momento na sexta-feira, que para mim é um momento sagrado, né? Tem sido um momento sagrado, um momento de poder compartilhar com vocês das minhas inquietudes e inquietações. Algumas pessoas têm me perguntado, como é que você faz para escrever? Marilza Parula entrou para... Obrigado, querida. Estamos juntos. Mas eu estava dizendo, às vezes algumas pessoas me perguntam assim, como é que você faz para escolher os temas, etc. Eu digo, olha, eu falo daquilo que está me incomodando, né? Então eu fico sempre atento ao que me incomoda durante a semana, e aí na semana seguinte eu falo sobre aquilo que está me incomodando. Miriam, obrigado por ter entrado. Estamos aí aguardando os nossos minutos regulamentares para dar sequência ao nosso tema. Então, esse tema que nós vamos falar hoje é um tema que me incomoda profundamente. Eu fiz o meu mestrado sobre educação, né? E isso 1900 e sei lá, né? Foi no século passado. Felipe, oi Felipe. Miriam, já falei, né, Miriam? Eu fiz o meu mestrado sobre Rubem Alves e Jean Piaget, comparando o pensamento dos dois. E naquela época esse assunto educação me incomodava muito, né? Tanto é que a minha dissertação de mestrado teve como título Saber e Sabor, a educação na perspectiva do prazer. O assunto que eu debatia naquela época e que continua sendo o viés que orienta todo o meu trabalho. A Sandra Mara, obrigado por ter entrado, Sandra. Sandra, se eu não me engano, foi minha aluna no CEUB, acho que sim. Enfim, esse assunto da educação que perpassa toda a minha vida profissional, que era o seguinte: como é que as pessoas aprendem e o que é que faz com que essas pessoas aprendam na perspectiva de uma qualidade de vida relacional intensa. Então eu descobri naquela época, fazendo a pesquisa, de que a aprendizagem só ocorre no domínio do prazer. Por isso que a minha dissertação de mestrado foi sobre saber e sabor, a educação na perspectiva do prazer. Oi, Beth, coisa boa, sinto muito feliz quando vejo seu nome e o seu rosto aparecerem por aqui, né? Continuamos juntos como sempre. Então vejam vocês, esse é o tema que eu quero trazer para vocês hoje, 25 ou 30 anos depois do meu mestrado. Sobre esse tema eu quero trazê-lo de novo a vocês, né?
eu estou absolutamente seguro de que promove uma aprendizagem de vida e que faz com que a gente eduque e seja educado de forma efetiva, é o prazer. E por prazer eu não estou dizendo a inexistência de disciplina, a inexistência de método, nada disso. Eu estou dizendo que o prazer é a fonte geradora do processo de aprendizagem e do processo de educação. Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu conversei assim, muito com o Rubem, o Piaget, já era morto, obviamente, mas o Rubem não, o Rubem estava ativo e a gente teve a oportunidade de conversar muito sobre isso. Tanto é que eu fiz uma live há uns 5 meses atrás sobre o pensamento de Rubem Alves, que hoje eu vou trazê-lo sobre uma outra circunstância, né? Nós já cumprimos nosso prazo regulamentar, então vamos mergulhar nesse tema, né? O tema, portanto, é de lagartas à borboleta, o papel da educação. E nessa metáfora que a gente está criando sobre a educação e a relação entre a borboleta e a lagarta, temos muita coisa para discutir. E as provocações iniciais que eu quero fazer a vocês, para que vocês reflitam, começam com algumas perguntas básicas. Primeiro, o que é educar? Olha, a Érica Galhardi, que coisa boa, né? Essa é uma pergunta. A Patrícia Cunha, coisa boa também. Gente, eu fico muito feliz por vocês estarem aí. Érica, um beijo para você, um beijo para o Marcelo. Maria Angélica, coisa boa. Gente, então vamos lá. A Lianinha, minha esposa querida, entrou. Vamos mergulhar um pouquinho nisso. O que é educar? O que é educar? Veja, existem algumas perguntas que são inquietantes, né? São perguntas que a gente trabalha todos os dias. Olha o Zé Comenho lá de Formosa, coisa bacana. Obrigado, Zé, pela sua presença. Educação é um tema que está presente na nossa vida todos os dias, mas a gente muitas vezes não consegue responder de forma direta a essa pergunta. O que é educar? O que é educar um filho? O que é educar um aluno? O que é educar? O que é educar? Porque muitas pessoas confundem educar com formar. E aí nós começamos com o primeiro grande desafio nosso. Formar é colocar na forma. Formar é engessar alguém dentro de uma forma que a gente convencionou achar que é a melhor forma. Então, formar é colocar na forma. Você está formado, né? Agora, educar não é necessariamente formar, mas inclui formar. Só que educar é uma coisa um pouco mais ampla com relação do que simplesmente formar. Continuamos com a pergunta: o que é educar? Por outro lado, a Maria Ângela Abrão entrou, gente querida. Por outro lado, o modo como nós encaramos a educação hoje, tanto do ponto de vista da chamada educação social, que envolve a família, que envolve a religião, que envolve o Estado, que envolve a escola, etc. Nós muitas vezes confundimos esse conceito com a escolarização. E a gente acha que o papel da escola é educar, e eu discordo. O papel da escola é escolarizar. O papel da escola é pegar um conjunto de conhecimentos necessários para criar sustentação na vida social e fornecer esses conhecimentos de forma sistematizada para que as pessoas saibam utilizar estas informações organizadas, que estamos chamando de escolarização,
na construção das suas vidas, no sentido bem mais amplo que nós estamos chamando de educação. Oi Bruno, coisa boa te ver aí, um beijão. Bruno, meu genro lá de Curitiba. Então veja, educar é algo bem mais amplo do que escolarizar. Ou seja, é possível educar sem escola? Com certeza, com certeza. É possível educar sem escola. É possível escolarizar sem a escola? É claro que não. Agora, é possível que uma educação sem escola esteja atendendo a alguns outros objetivos que não são necessariamente os objetivos da sociedade urbana e industrial. E o outro elemento importante ainda dentro das nossas provocações iniciais é dizer o seguinte: quando nós olhamos para o modelo das nossas escolas e universidades hoje, quando eu falo escola, estou falando desde do maternal até o doutorado. Quando a gente fala desse sistema que nós temos hoje, que nós convencionamos chamar de sistema acadêmico, esse sistema hoje é fruto do modelo urbano industrial que se consolidou no século XX. Se você pensar nos modelos de escola na Idade Média, não tinha nada a ver com isso. Se você imaginar os modelos de escola das comunidades primitivas ou das comunidades minoritárias dos silvícolas, das pessoas que vivem na selva, das minorias étnicas espalhadas pelo mundo, da educação feita no deserto do Saara, que eu tive a oportunidade de conhecer uma família. Se você pensa nestas coisas, não tem nada a ver com esse modelo urbano industrial de linha de montagem que nós vivemos hoje no nosso mundo. Então, educar é um conceito bem mais amplo do que escola. Educar é um conceito bem mais amplo do que simplesmente ensinar a ler, escrever e fazer contas. Então, educar é algo que prepara a pessoa para a vida. Agora, a gente precisa entender duas coisas aí. O que nós estamos preparando e para que vida estamos preparando. Então, uma das coisas que instaurou-se no nosso modelo educacional, em função do estilo de vida urbano industrial que adotamos, é uma educação a partir do medo. Então nós criamos uma relação entre processo de aprendizagem e processo de medo que está instalado nas nossas empresas acadêmicas, nas nossas escolas, etc., que cria uma relação em que o conteúdo deixa de ser prazeroso para ser um conteúdo que precisa ser demonstrado a partir de um princípio sem o qual a gente não consegue fazer isso, e que a criança, o adulto, nos seus diversos níveis, entende que se não corresponde àquela expectativa, efetivamente será punido de alguma forma. E deixa eu dar um exemplo muito simples para vocês. Nós vivemos falando de comunidade, vivemos falando de trabalhar junto, vivemos falando de solidariedade, vivemos falando de integração uns com os outros. E os nossos sistemas avaliativos, a maioria deles são sistemas avaliativos individuais. Então eu entro numa contradição em termos, porque eu acho que eu estou preparando as pessoas para a vida comunitária. Quando eu começo a aferi-las, eu as afiro do ponto de vista individual. Olha que coisa absurda. Oi Marcelo, obrigado pela companhia, já estávamos juntos e continuamos juntos aí nas nossas conversas. Então veja, essa questão da educação, quando ela se instala a partir do medo, ela se instala a partir de um processo de linha de montagem que foi muito bem denunciado em 1945 por Charlie Chaplin naquele filme Tempos Modernos, e que se você olhar hoje para uma escola, qualquer que seja ela, para uma universidade, você vai ver uma linha de montagem, né? Entre um bando de crianças altamente criativas, altamente inovadoras, explodindo de energia, e a gente
formata essas pessoas para que essas pessoas saiam lá na frente formadinhas, né? Ou seja, eu destruo a criatividade, eu destruo a espontaneidade, eu destruo um bando de coisa em nome de um formalismo, e quando esse formalismo vai se chegando no final do ciclo acadêmico, eu começo a querer que as pessoas sejam novamente criativas, inovadoras, mas como se elas passaram 15, 16, 20 anos sendo cerceadas na sua liberdade, sendo cerceadas na sua capacidade de criação, sendo cerceadas na satisfação das suas curiosidades, para agora, depois, a gente dizer, não, mas você precisa ser participativo, ser criativo, sendo que a gente passou a nossa vida inteira acadêmica sendo cerceadas nesta forma. Então esse modelo linha de montagem, o Rubem dizia isso de uma forma muito irônica, inclusive. O Rubem dizia o seguinte: o nosso sistema educacional hoje, tanto familiar quanto acadêmico, é uma máquina de moer carne. Você pega o toicinho, você pega o alcatra, você pega o filé mignon, você pega a carne da costela, você bota naquele troço, moe tudo aquilo e faz uma linguiça. Linguiça é tudo igual. Você homogeneiza as pessoas, você pasteuriza as pessoas, você nivela as pessoas, e isso é feito tanto do ponto de vista da escolarização, quando é feito do ponto de vista da nossa relação, da nossa relação familiar, né? A Mariângela está dizendo, conheço muita gente do meu convívio que tem muitos diplomas em educação, e ela coloca isso entre aspas, mestrado, doutorado, e não tem educação, são PhDs em diplomas. É isso mesmo, a Mariângela está colocando o dedo na ferida, né? Veja, a questão é exatamente essa, nós precisamos olhar para isso. Quando eu escrevi a minha dissertação, isso há 30 anos atrás, uma das coisas que eu pesquisei foi o estado da qualidade de vida relacional naquela época, e eu dizia assim, como estou dizendo agora: você quer saber o estado da nossa educação? Olha para a nossa sociedade, olha para as nossas famílias, olha para os nossos relacionamentos, e você vai ver como é que anda a nossa educação. Então veja, a educação ela foi sistematizada por um modelo urbano industrial que precisa ser agora revertido para um modelo integral, humanístico, societário e coletivo. Vocês querem ver um exemplo tão interessante disso, né? E que foi objeto de pesquisa? O modelo é assim, para vocês verem, né? Nas sociedades primitivas ou nas sociedades indígenas ou nas sociedades minoritárias que vivem aí nos seus bolsões, né? Normalmente a educação é um fenômeno coletivo. Então o seu filho é educado por você, com a responsabilidade sua, mas é também responsabilidade da sociedade educar o seu filho. Agora, olha só que experiência maluca. Você está num parquinho e o seu filho está fazendo uma coisa errada e alguém dá uma bronca no seu filho ou orienta o seu filho. A gente fica possesso. Você não tem nada a ver com meu filho? Muito pelo contrário, é claro que tem. Eu tenho a ver com todas as crianças com as quais eu tenho acesso, sejam elas meus filhos ou não. Porque a educação é um fenômeno social, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a educação não é um elemento privativo das famílias ou das escolas que apenas escolarizam. A educação é um fenômeno coletivo, eu sou responsável pelas aquelas pessoas com as quais eu tenho acesso. E isso não é responsabilidade do professor exclusivamente, ou dos pais exclusivamente, mas é responsabilidade da comunidade. Então, veja, quando eu penso nisso também, eu falei do modelo urbano industrial, eu falo agora do modelo familiar. Quando nós criamos o modelo urbano industrial para as escolas, nós criamos essa linha de montagem chamada academia. Por outro lado, quando nós criamos agora o modelo urbano industrial para as famílias, nós criamos um carreirismo
que faz com que as nossas relações educativas sejam as menores possíveis num conjunto de prioridades que a gente tem na vida. Aí o que a gente faz? A gente terceiriza isso. E deixe-me contar dois casos para vocês, para a gente poder entender como é que isso é impactante. Tinha uma escola aqui em Brasília, uma rede de escolas aqui em Brasília, que me convidou para fazer um trabalho na Associação de Pais e Mestres. E aí a gente começou um trabalho conversacional sobre isso. E aí um dia eu estava, numa das nossas sessões conversacionais, eu estava falando exatamente sobre esse tema que estamos abordando hoje, e uma senhora me interpelou dizendo o seguinte: olha, professor, eu discordo, eu acho que a escola tem um papel fundamental, coisa que eu também concordo, né? Mas é um papel fundamental de escolarizar e não um papel fundamental de educar, porque é um conceito muito mais amplo. E aí eu disse para ela o seguinte: olha, vamos estabelecer alguns elementos indicativos aqui para a gente poder continuar conversando. A minha pergunta é o seguinte: como é que é a sua relação com os seus filhos em termos de educação espaço-temporal? Aí ela disse: bom, como isso? Eu digo, vamos dizer como é que é a sua semana. Aí ela me contou aquela história que normalmente faz parte da maioria absoluta das pessoas que vivem nos espaços urbanos industriais através das suas carreiras, etc. Ela me disse o seguinte: bom, eu e meu marido saímos de casa 7h30 da manhã, deixamos as crianças no colégio, vamos para o nosso trabalho, a gente não almoça em casa porque não dá conta, etc. Aí as crianças ficam no colégio até por volta sei lá, 12h45, etc. Aí a van passa, pega as crianças, leva para casa, a babá cuida delas, dá o almoço para elas, depois leva-as para as atividades de judô, balé, sei lá o que. Depois elas voltam para casa, etc. Fazem os deveres no sistema integral, etc. A gente chega por volta de 7h30, 8h, aí a gente senta, vamos jantar. Depois do jantar eu vou ver as anotações feitas pela escola na caderneta, nisso, naquilo outro, e aí a gente finaliza as tarefas do dia, e aí quando é lá pelas 9h vamos todos dormir, etc. Eu digo, bacana, isso acontece de segunda a sexta. Ok. Segunda pergunta: qual a qualidade do tempo que você passa com seu filho? Quer dizer, nesse espaço de 12 horas, qual a qualidade do tempo que você passa com seu filho? Porque na hora que você chega em casa e olha lá para a agenda do seu filho, você vai descobrir a bronca da professora, que ele não fez a tarefa, que aquilo não fez direito, e aí o clima na sua relação com ele fica um clima pesadíssimo. E aí você vai dormir naquele clima pesado, porque é o clima da cobrança, é o clima do olha, seja responsável, é o clima, olha, você não fez. É esse clima pesado. Aí quando chega no outro dia, isso se repete. E a maior parte do tempo ele está sozinho, sendo orientado por outras pessoas que estão ali desempenhando o seu papel profissional, mas que não fazem parte das relações primárias no seu caráter afetivo. Aí essa mãe virou-se para mim e disse o seguinte: mas a gente tem que cuidar da profissão para dar qualidade de vida para o nosso filho. Eu digo, então defina qualidade de vida. Qualidade de vida não está ligado aos bens ou às oportunidades materiais que você fornece com os seus filhos. Qualidade de vida está voltada à qualidade relacional, aonde você é fonte de inspiração e aonde você é fonte de manutenção daquela energia que aquela criança tem em mais alto nível, no seu sentido da sua curiosidade, da sua inovação, da sua capacidade de transgredir criativamente para a geração de soluções. E aí ela disse: bom, mas então como é que a gente faz? Eu digo, não sei, eu sei as escolhas que eu fiz. Quais são as escolhas que você faz? Porque a questão que está por trás do processo educacional é a gente pensar nisso, na prática de um exercício que mantenha em altíssimo nível o grau de inovação, de criatividade, de curiosidade, sustentado por um prazer, ou seja, as pessoas precisam sentir prazer a partir do momento que as suas curiosidades são satisfeitas.
Então, manter acesa a chama da curiosidade, manter aceso o desafio da aprendizagem, sustentado por uma relação prazerosa, uma relação que não pressuponha o medo nem a punição, é a mudança de paradigma que os dias de hoje estão requerendo de nós. É isso que nos vai levar a avaliar em qual escola eu vou botar o meu filho. É isso que vai avaliar qual é o tempo que eu vou dedicar ao meu filho. Isso é o que vai me permitir avaliar se vale a pena trabalhar tanto tempo assim e perder o meu filho. Isso é que vai me levar a orientar-me pelo fato de que, se eu olho para a geração dos adolescentes que nós temos hoje, uma grande maioria perdidíssimo na sua vida, na sua formação, no seu entendimento, e os pais trabalhando 14, 16 horas por dia. As pessoas perguntam, bom, mas tem alternativa? É óbvio que tem, mas a gente precisa ser honesto e fazer escolhas. Porque quando nós não somos capazes de fazer escolhas e criamos a educação a partir da extinção do prazer e do aumento da cobrança, nós estamos gerando uma sociedade tirânica. Porque a tirania é exatamente isso, é a ausência do prazer e o aumento da cobrança. É isso que gera a tirania. A tirania é resultado da insensibilidade àquilo que eu faço e de uma acerbação do processo de cobrança, porque isso gera medo. E olha só, o outro elemento importante é que nós começamos com esse processo de instalação do medo e da cobrança a qualquer custo, nós acabamos gerando nas pessoas um senso de poder e não um senso de adultos. E aí a sociedade se polariza. Um grupo da sociedade exerce o poder do patriarcado, e o outro pedaço da sociedade se infantiliza. E aí nós ficamos nessa guerra de poder e de infantilização. O papel da educação é transformar pessoas com seu exercício no poder em adultos. E transformar crianças em adultos. Adultos transacionam pedidos, transacionam acordos, transacionam prazeres e não obedece porque sou eu que estou mandando. Eu tive uma crise existencial aos 10, 11 anos de idade, que foi um negócio terrível. Eu estudava na escola, na fazenda onde eu morava. E nessa fazenda onde eu morava, tinha um córrego chamado Córrego Rico. E esse córrego era um córrego muito com muitas corredeiras, etc. Só que quando ele chegava no quintal da nossa fazenda, ele abria um remanso, e aí ele ficava calmo, ficava mais ou menos com 2 palmos de profundidade, tinha uma praia bonitinha, cheia de pedras, etc., aonde tinha uma gameleira milenar ali, e era ali que havia escola. E eu aprendi a ler ali, naquela escola debaixo da gameleira, com um quadro que ficava fixado lá, que a professora dificilmente usava, e todos os alunos daquela escola, que eram os filhos dos colonos que trabalhavam lá na fazenda do meu pai, nós estudávamos juntos. Então tinha gente de todas as idades, tinha gente de todas as... boa tarde, Géder. Tinha gente de todas as idades, tinha gente de todas as formações, e a professora nos ensinava, cada um a seu turno, cada um a seu modo, cada um em função da sua necessidade. E o papai naquela época, em relação com a prefeitura, eu não me recordo muito bem como era isso, eu era muito criança, mas eu sei que nós só tínhamos 4 disciplinas. Nós tínhamos português, matemática, história e geografia. E era isso que nós aprendíamos. E a aprendizagem era feita numa perspectiva educacional. O currículo era montado a partir das demandas que a gente tinha, com o assessoramento daquelas pessoas, dos adultos que ali estavam, e que nos faziam compreender as coisas. Portanto, eu aprendi a somar, multiplicar, dividir com pedrinhas do rio.
Eu nunca tive que decorar 3x1, 3, 3x2, 6, 3x3, 9, 3x4, 12. Eu nunca tive que decorar essas coisas. De repente aconteceram algumas coisas na minha vida. A gente muda para a cidade, eu vou estudar no Liceu de Goiânia. E quando eu chego no Liceu de Goiânia, a primeira coisa que eu me assusto é de que eu precisava pedir licença para ir ao banheiro. E isso foi um drama para mim, porque, veja, uma das tragédias que aconteceu comigo, eu não vou estender-me com essas questões pessoais, mas uma das tragédias que teve comigo, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava com uma vontade enorme de fazer xixi, e aí me levantei e fui fazer xixi. Aí a professora vira-se para mim e diz: onde é que o senhor pensa que vai? Eu digo: vou fazer xixi. Ela diz: mas eu não autorizei. E a minha conversa privada era o seguinte: sim, mas quem está com vontade de fazer xixi sou eu, você não precisa autorizar isso. E aí, como ela insistiu em que eu ficasse sentado e a minha vontade de fazer xixi era enorme, eu botei o piu-piu para fora e fiz xixi no pé da carteira. O que vocês acham que aconteceu? Eu fui levado para a secretaria e meu pai foi chamado para ganhar uma bronca do diretor e eu fui suspenso. Isso aconteceu dezenas de vezes. Eu só não fui expulso dessa escola por causa de uma professora chamada Tia Marina, que foi capaz de entender o que estava acontecendo com aquele menino que vivia numa escola, abre aspas, né? Numa escola às margens de um rio, e que aprender matemática tomando banho no rio era muito mais comum do que vestir um uniforme e sentar numa carteira atrás de uma fileira que tinha que se levantar a mão para pedir para fazer xixi. Eu levei anos para poder entender isso. Então, olha que coisa maluca isso. Veja, esse é um processo que a gente precisa começar a entender, né? Então, por outro lado, as famílias, com esse afã, né, da carreira, com esse afã de qualquer coisa, de repente, hoje é um drama que os psicólogos estão cheios aí nos seus consultórios tentando resolver. Pessoas que não conseguem administrar o dilema entre ser pais e serem profissionais. E como não conseguem resolver esse dilema, transferem essa responsabilidade para a escola, transferem essa responsabilidade para outras pessoas, quando que na verdade isso são escolhas que a gente precisa aprender a fazer e que não há manual. Não há uma resposta certa nem uma resposta errada para isso. Mas é preciso ter a responsabilidade de cuidar daquilo que voluntariamente decidimos ser. Quando eu decidi ser pai, junto com a minha esposa que decidiu ser mãe, e nós decidimos juntos, a gente criou uma situação para a qual nós não podemos terceirizar. E nós encontramos as nossas soluções. Talvez não tenham sido as melhores soluções, mas foi a que nos foi possível encontrar naquela época, mas com muita reflexão sobre o nosso papel. E veja, a qualidade de vida estava presente nas nossas reflexões e não ganhar dinheiro a qualquer custo. Porque afinal de contas a gente precisa dar a roupa da moda, a viagem da moda, morar no lugar da moda. Isso realmente nunca foi uma preocupação prioritária nas minhas conversas e nos valores familiares que a gente tem. Qualidade de vida, sim, mas precedida por uma qualidade relacional. Então aí a gente começa a fazer algumas perguntas interessantes, né? Quando a gente pensa de lagarta a borboleta, a gente precisa começar agora a pensar como é que a gente transita nos diversos momentos do processo educacional, considerando esse elemento da responsabilidade, do prazer e do relacionamento. E aí, para gerar adultos. E não para gerar enciclopédias ambulantes, pessoas que sabem de cor a tabela periódica. Principalmente agora com o advento da tecnologia, com o advento da internet, a informação está lá. O que eu preciso agora é saber como é que eu me relaciono com as pessoas e com essa informação. Então deixa eu contar alguns casinhos para vocês, para a gente poder entender como é que a coisa acontece. E vou começar com o caso lagarta-borboleta. A lagarta é um animal extremamente especializado, mas é uma lagarta. A borboleta é um animal extremamente especializado, mas é uma borboleta. Só que a lagarta e a borboleta têm o mesmo DNA. Como é que uma se transforma na outra?
A lagarta, um belo dia, descobre que ela que ela está cansada de ser lagarta e ela vai dar uma virada na sua vida, porque é assim que as lagartas fazem. E aí o que ela faz? Ela vai lá para o seu cantinho, se envolve toda no seu próprio fio, entra num casulo e fica amadurecendo dentro daquele casulo. E fica lá, amadurecendo dentro daquele casulo. De repente, ela dá uma vontade enorme de sair daquele casulo e ela começa a fazer força, começa a tirar o óculos, começa a fazer força, e aí para sair do casulo. E a gente faz uma experiência em laboratório muito interessante. Quando você olha, você vê lá a lagarta se enrolando toda no casulo e entrando no seu processo de metamorfose. Aí, daí um pouquinho, passa alguns dias, ela começa a fazer força, e você olha e você vê o casulo se mexendo, e você sabe que lá dentro tem alguém querendo sair, mas esse alguém não consegue sair. Aí sabe o que você faz? Você pega uma tesoura e dá uma picadinha na ponta do casulo, para facilitar a vida da borboleta. Aí a borboleta faz um pequeno esforço, e o casulo se rompe, e ela agora nasce, borboleta, linda, maravilhosa, só que ela não voa. E aqui nós temos a primeira lição da lagarta que vira borboleta, a primeira lição da educação. O papel da educação não é facilitar a vida das pessoas, mas é capacitar as pessoas para viver a vida. Quando eu facilito a vida cortando lá o casulo, a borboleta para de fazer a força necessária que ela tem para romper o casulo. E ela rompe o casulo com uma pequena força, só que aí ela não criou musculatura suficiente para voar. Agora, se eu deixo ela dentro do casulo e ela só sai do casulo na hora que ela tiver força para romper o casulo, essa é a força que ela precisa para poder voar. Porque a força que rompe o casulo é a força que faz com que ela bata as asas. Então, muitas vezes, na nossa educação hoje, a gente facilita tanto a vida das pessoas, que as pessoas aprendem tudo, menos a como resolver a vida. O que eu estou gerando? Eternos dependentes. Então eu contei para vocês a história da experiência do casulo que transforma lagartas em borboletas. Mas eu vou contar para vocês agora a experiência científica disso. Quando eu estava fazendo o meu mestrado, a gente fez um experimento disso. E o experimento disso foi o seguinte: nós pegamos algumas crianças na idade aí dos 3, 4 anos, 3 anos de idade, e o desafio era dar para essas crianças aqueles cubos vazados em que elas têm que descobrir o local exato para enfiar o sólido. Então ela tem que pegar um triângulo e enfiar no triângulo, pegar uma estrelinha e enfiar na estrelinha, pegar um losango e enfiar lá no losango. Então ela vai botando as pecinhas dentro do cubo. E nós colocamos para supervisionar isso uma professora, uma tia naquela época, que tinha o papel de orientar as crianças na sua atividade. E aí demos lá os cubos para as crianças e deu-se o comando: olha, vocês precisam pegar isso e colocar aqui, pegar isso e colocar aqui. E deixamos as crianças brincando com isso. Muito bem, olha só o que aconteceu. Algumas crianças começaram a ter dificuldade, tentavam colocar o triângulo no local do cubo, né? Ou tentavam colocar a estrelinha no lugar do triângulo, e aquela coisa não entra. Aí o que a criança faz? A criança chega na tia, né? Tia, eu não consigo, você me ajuda? E a tia ajudava, dizia: olha o triângulozinho aqui, tá vendo? O triângulozinho entra aqui. Aí a criança ficava toda feliz, ela pegava o triângulozinho e colocava ali. Quando a gente avaliou o que essa criança aprendeu, ela aprendeu que a tia resolve o problema. Ela não aprendeu a resolver o problema.
essas crianças, ao passar dos meses, e essa pesquisa durou um semestre, 4 meses e meio, no final desses 4 meses e meio, todas as crianças que tiveram seus problemas resolvidos pelas tias, criaram uma relação de dependência com as tias e não aprenderam a resolver os problemas. O outro grupo, as tias eram orientadas a dizer para as crianças assim: olha, a tia não vai resolver isso para você, tenta de outro jeito, descobre outro buraquinho. E as crianças desse outro grupo levaram mais tempo para dominar o cubo. Em compensação, no final daquele período, elas se tornaram muito mais autônomas e construíram uma relação de independência com relação à tia. Então, olha o caso da borboleta. No primeiro elemento, eu simplesmente facilito a vida das pessoas. No segundo elemento, eu não facilito a vida delas, mas eu oriento-as no sentido de enfrentar os seus problemas. Qual é a repercussão que isso vai ter na vida adulta? A repercussão que isso vai ter na vida adulta é o seguinte: eu conheço profissionais que não fazem nada se não perguntar para o chefe. Que não adianta, você orienta 2, 3, 4, 5 vezes, a pessoa cresce num processo de insegurança que ele não consegue assumir responsabilidade para resolver o problema dele. E ele sempre acha que alguém vai resolver o problema dele. Se você olha isso para larga escala, ele foi educado a entender que é o outro que é responsável para resolver o problema dele. E se você pensa nisso na macro sociedade, é o Estado que tem que resolver o meu problema. E o Estado, por não entender isso, começa a facilitar tudo. Então é responsabilidade do Estado. Então é muito mais fácil hoje criar um Estado que serve as pessoas utilitariamente falando, do que investir numa educação que prepara as pessoas para enfrentar e resolver problemas. E aí eu começo a criar uma relação paternalista das coisas. Alguém tem que me dar dinheiro. Alguém tem... E eu não sou responsável por isso, porque eu não tenho iniciativa. Olha, que coisa. Se facilita uma vida para mim. Isso nasce na escola, isso nasce na família, e a gente cria um sistema que valida isso como sendo verdadeiro. Outro caso bem interessante que eu queria colocar para vocês é uma experiência com os índios caingangues lá no sul. Uma experiência seguinte: uma índia, isso está filmado inclusive, uma índia está, um antropólogo, cinegrafista, um professor, estão lá filmando a experiência. E uma índia chega, ela precisa de um pote para guardar comida. Aí o que ela faz? Ela vai lá no rio, perto do rio, onde tem argila, ela pega um bocado de argila, leva lá para a aldeia, senta-se e começa a modelar aquela argila em formato de um pote, que era o pote que ela precisava. Aí ela pega a argila modelada em pote e deixa ali do lado para secar. A criança vê aquela argila modelada, vai lá e pega e amassa. Aí essa índia, isso está filmado, o antropólogo do lado, o professor do outro, alguém filmando esse negócio. Aí a Índia vai lá e reformata aquela argila e bota para secar. A criança vai lá e amassa a argila de novo, amassa o pote de novo. Aí a Índia vai lá, reformata aquele negócio, remodela, a criança vai lá e amassa de novo. Aí o cinegrafista fica irritadíssimo, vira para o antropólogo e diz assim: esse menino precisa ganhar um tapa na orelha, porque parar de estragar o trabalho da mãe. Ele está estragando o trabalho da mãe, precisa dar uma bronca nele. Aí o antropólogo vira e disse o seguinte: olha, presta atenção no que vai acontecer, continua filmando e presta atenção no que vai acontecer. E isso acontece umas 5, 6 vezes. Daqui um pouquinho a criança cansa de amassar aquele pote, vai mexer com outra coisa, e a Índia tem o pote que ela queria. Aí o antropólogo vira para o cinegrafista e diz assim: viu o que aconteceu? Ele diz:
Mas se ela tivesse tomado um tapa na orelha, ela tinha parado de fazer isso na primeira vez, e a Índia poderia fazer 10 potes. Aí a gente pergunta para ela o seguinte: me conte uma coisa, mas para que 10 potes? Ela precisa de um. Para ela vender. Vender aonde, meu filho? Nós estamos no meio do mato, aqui não tem shopping, ela não vai vender isso para ninguém. E no final do dia, a criança brincou de argila e a Índia teve o pote dela. Ninguém brigou com ninguém, ninguém bateu em ninguém, ninguém zangou com ninguém, e todo mundo viveu feliz, e era isso. Quando eu conto essa história, as pessoas normalmente pensam assim: mas isso não dá certo na nossa sociedade. É claro que não, mas a gente não precisa chegar nesse extremo, mas a gente pode dar alguns passos. A gente pode dar alguns passos no sentido de não cercear a liberdade criativa e inovadora e a curiosidade que as crianças e os adultos têm na construção das suas vidas. Essa experiência nos mostra que muitas vezes, quando eu uso de um sistema massificado de educação, quando eu não priorizo o tempo de qualidade com aquelas pessoas que dependem de mim, quando eu não dou sustentação às dúvidas absolutamente legítimas que as crianças têm, eu começo a enchê-las de informação, enchê-las de fórmulas matemáticas para as quais elas não têm a menor ideia de que para que serve aquilo. E na minha pesquisa apareceu um dado estarrecedor. Cerca de 75% dos estudantes em todas as fases, e eu pesquisei na época do primeiro grau até o ensino superior, até o final da graduação, 72% dos estudantes neste período revelam não ter prazer em ir para a escola. Por outro lado, a pesquisa mostra que a aprendizagem só acontece no domínio do prazer. No domínio de uma emocionalidade que satisfaça a minha curiosidade. Quando isso não acontece, eu cumpro um papel instrumental. E o papel instrumental muitas vezes serve a atender a expectativa de alguém. E o outro elemento que essa expectativa muitas vezes traz é uma expectativa meramente financeira. Então eu começo a monetarizar a educação. Gente, eu não sei se vocês já escutaram isso, eu já. Dezenas de vezes, centenas de vezes, e tenho atendido pessoas que trazem esse problema não raros para o setting de coach, para o setting de psicanálise, etc. Por exemplo, eu conheço centenas de pessoas que dizem para os seus filhos assim: deixa disso, isso não dá dinheiro. O filho chega para o pai e diz assim: pai, eu quero fazer artes plásticas. Deixa de ser besta, menino, vai fazer advocacia, arte plástica não enche barriga de ninguém. Você precisa trazer comida para casa, você precisa ganhar dinheiro. Aí o cara, tudo bem, poderia ter sido um grande artista, vai fazer direito, vai fazer um concurso público, vai se tornar absolutamente infeliz, porque não teve nem sequer a chance de exercitar aquele dom maravilhoso que era a sua capacidade artística. Mas as pessoas dizem: mas você tem que concordar comigo que a vida precisa de sustentabilidade. É claro que precisa, e vamos pensar nisso com seriedade. Então você quer fazer artes plásticas? Vamos fazer artes plásticas, mas vamos pensar nisso também da perspectiva da sustentabilidade no mundo urbano industrial que a gente vive. Mas veja, não cercear a iniciativa simplesmente porque a gente resolveu monetarizar todas as nossas relações. A monetarização das nossas relações em todos os seus domínios criam pessoas extremamente infelizes. E o que é mais interessante, a pesquisa que eu faço recentemente agora, que é a pesquisa sobre
inteligência relacional, mostra que estas pessoas, quando cumprem o primeiro ciclo de vida e que chegam aí aos 40 anos de idade, chegam eivados de dúvidas existenciais. Será que eu tenho a profissão certa? Será que eu tenho a formação certa? Será que eu faço as coisas certas? E aí as pessoas começam a viver o que... Veja, eu trabalho com dados de pesquisa sobre isso. O que começa a acontecer é que as pessoas começam a ficar ansiosos. E eu escuto isso mais do que eu gostaria de escutar. Pessoas que dizem assim: Homero, eu não vejo a hora de me aposentar para fazer o que eu gosto. E aí eu fico pensando, por que essas pessoas não fazem o que gostam desde quando se tornaram adultas? Porque o nosso sistema muitas vezes não permite isso. Gente, nós estamos num momento crucial da história. Nós estamos no momento de uma encruzilhada epistêmica da história. Os nossos elementos paradigmáticos todos estão colocados em xeque agora pela velocidade dos processos de transformação, pela inundação tecnológica, pelo Covid-19 que nos colocou em quarentena, que nos colocou em isolamento social, que levou as famílias a pensar educação dentro de casa. Então nós estamos num momento agora de tanta revolução que esse é o momento de mudar os paradigmas da educação. Esse é o momento de nós voltarmos às 4 coisas fundamentais que a nossa querida UNESCO trabalha, né? Os 4 pontos fundamentais para a educação no século XXI. Primeiro, não é educar conteudisticamente falando. O conteúdo é importante, mas ele não é a prioridade. O primeiro elemento na educação é ensine, eduque para aprender. Então, o primeiro processo é aprender a aprender. Como é que eu aprendo? Como é que você aprende? Isso não é massificável. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Então, eu preciso entender como é o meu processo de aprendizagem. Então, ensinar as pessoas a aprender parte do pressuposto de que as pessoas têm que iniciar-se entendendo que problemas não são dificuldades, são desafios à aprendizagem. Então a gente precisa mudar o conceito de problema. Eu estou tendo um problema. Normalmente quando as pessoas dizem isso para mim, eu digo, ótimo, né? Estamos tendo a oportunidade de aprender. Porque problema só existe porque o melhor professor é o problema. Porque quando eu tenho um problema e eu aprendo, eu resolvo o problema e ele deixa de ser problema. Portanto, sejam bem-vindos os problemas. Aprenda a aprender. Segundo, aprenda a fazer. Porque se você não sabe fazer, você não aprendeu. E quando isso falha, nós criamos uma sociedade totalmente dependente. Uma sociedade cheia de teorias, uma sociedade cheia de explicações, mas uma sociedade que não dá conta de fazer as coisas que precisa fazer. Então, se o primeiro processo é sejam bem-vindos os problemas, porque eu preciso aprender a resolver problemas. A segunda coisa é eu sei que aprendi quando eu resolvo os problemas, quando eu faço as coisas. Então, se o primeiro é aprender a aprender, o segundo é aprender a fazer. Você sabe fazer aquilo que você sabe dizer? E aí a gente começa a fazer o processo de avaliação. Então, isso se chama competência. Competência é quando eu digo que sei fazer e faço. Competência não é dizer que sei fazer, é fazer o que eu digo. Então aprender a fazer. O terceiro elemento é aprender a conviver. Porque de que serve
E foi o que a Mariângela colocou no comentário dela. De que serve eu ter um bando de títulos, né? Ser doutor, pós-doutor, mestre. O que adianta eu ser todas essas coisas em todas essas áreas se eu não tenho a capacidade de conviver com o diferente? Se eu não tenho uma capacidade de conviver com outras pessoas, se eu parto do pressuposto de que existem alunos difíceis. Quando eu dava aula, teve uma vez que eu conversei com um colega. Esse colega chegou na sala dos professores e disse: olha, vocês sabem fulano de tal? Esse é um aluno difícil. Isso não vai ter solução, não. E aí aquilo me incomodou profundamente. Na saída da sala dos professores, eu chamei esse colega e disse o seguinte: você tem 5 minutos para mim? E disse: tem. Eu digo: olha, você pode escolher ser professor ou não, mas a partir do momento que você escolheu ser professor, você perdeu o direito de achar alunos difíceis, porque a sua competência como professor é ver por que ele é difícil e educá-lo ou ajudá-lo a entender como ele pode superar a sua própria demanda. E quando a gente aprende isso, a gente se torna educadores, sejamos pais, sejamos professores, sejamos o que quer que seja. E a última coisa é aprender a ser. Quem é você? Você é fruto de todo o processo educacional pelo qual você participou. E quem você tem, em que, melhor dizendo, você tem transformado as pessoas que estão se inspirando em você. Então, de lagartas a borboletas, participa do aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Isso não tem nada de difícil, como diz a Clemes. Isso às vezes é trabalhoso, mas não é difícil. Mas pressupõe uma mudança de mentalidade nossa, de sermos inspiradores e não facilitadores. Sermos inspiradores e capacitadores para que a pessoa aprenda a autonomia de resolver os problemas que chegam a ela. Meu trabalho como educador não é facilitar a vida, mas orientar para soluções que são da aprendizagem de quem está enfrentando aquele problema. Se a gente pensa assim, a gente entra num domínio de valores, num domínio de ética, num domínio de bondade, num domínio de acolhimento e, acima de tudo, no domínio do respeito pelo momento que aquela pessoa está passando. Eu tive alunos ao longo da minha vida que levaram 3 anos para aprender alguma coisa. E não são raras as vezes que eu recebo coisas dos professores, de ex-alunos que diziam: professor, olha, eu nunca entendi aquilo que você disse, mas agora, depois que eu me tornei pai, agora 20 anos depois, eu estou lhe agradecendo por aquilo que a gente discutiu e que eu não aprendi naquela época. Eu tenho aprendido isso. E inclusive na minha vida, tenho aprendido coisas hoje que eu não aprendi há 10 anos atrás. Porque agora é que chegou o meu tempo. E a gente precisa respeitar o tempo das pessoas. Portanto, o novo paradigma da educação é: cuide da individualidade das pessoas, deixe de massificar as crianças, deixe de fazer todo mundo querer ser igual. A pasteurização serve para leite. A pasteurização serve para leite, não serve para educação. A educação é um trabalho individual, é um trabalho. Ah, mas isso não dá dinheiro. Eu sei. Eu sei. Mas é assim que se educa. Se educa pegando na mão e ensinando a caminhar, um a um. Quando a gente massifica, a gente escolariza. E a escolarização tem o seu papel. Mas não confunda a responsabilidade de um educador com a responsabilidade de uma escola.
Uma escola escolariza, os educadores preparam para a vida, que não é só ler, escrever e fazer contas. É aprender a aprender, é fazer o que diz, é conviver e ser humano. Espero que você tenha gostado. Um beijo imenso para você. Isso não é um oráculo, é apenas um ponto de vista para o qual você tem todo o direito de discordar, e a gente pode sentar e conversar sobre essas discordâncias, porque fará bem a todos nós. Isso está no Instagram a partir de segunda-feira. Um beijo. Tchau.